Toni Kroos nasceu no dia 4 de janeiro de 1990, em Greifswald, Alemanha. Filho de esportistas, a vida financeira da família do Toni Kroos sempre foi boa. Seu pai era wrestling e técnico de futebol. Sua mãe jogava badminton. Portanto, o padrão de vida dele sempre foi elevado. E ele teria oportunidade de estudar para fazer o que quisesse, mas sua paixão e seu talento sempre foi no futebol. Por isso que com 7 anos de idade, ele já começou a jogar bola no time do seu pai, o Greifswalder. Após 5 anos se desenvolvendo, seguiu sua trajetória no Hansa Rostock, onde permaneceu de 2002 até 2006 e teve seu talento observado pelo maior clube do país, simplesmente o Bayern de Munique. Então em 2006 ele passou a integrar a base do clube e já era tratado como um dos jovens mais promissores. E sem sequer ter estreado no profissional, o Toni Kroos disputou o Mundial Sub-17. Jogando demais, ele foi decisivo para a Alemanha em várias partidas, marcou gols importantes e seu país só caiu diante da Nigéria na semifinal do torneio. Depois ganhou a disputa do terceiro lugar. Com 5 gols em 6 partidas, foi eleito o craque, ou seja, o melhor jogador daquela competição. Depois de passar pelas últimas fases da categoria de base, foi na temporada de 2007-2008 que o Toni Kroos debutou no futebol profissional. Num time recheado de estrelas, ele sendo jovem não teve muitas oportunidades. O Bayern ganhou todos os títulos possíveis no seu território nesse ano, venceu a Taça da Liga Alemã, a Copa da Alemanha e, naturalmente, o Campeonato Alemão. Já na temporada de 2008-2009, o Toni Kroos, que ainda era reserva no Bayern e jogava com pouca constância, acabou deixando o clube por empréstimo para ir jogar no Leverkusen, justamente por esse motivo. Só que antes de deixar o Bayern, ele ainda fez parte da campanha do vice da Bundes, e em janeiro de 2009 já estava jogando no Leverkusen. Com esse empréstimo veio a oportunidade de ganhar minutagem. O Bayern, de Munique, sabia do potencial do Kroos, então ao invés de perder o jogador, deu a ele essa chance de mostrar seu futebol em outro clube e ainda continuar vinculado aos bávaros. O Leverkusen terminou a Bundesliga na 9ª colocação e conseguiu chegar à final da Copa da Alemanha, porém acabou perdendo do Werder Bremen por 1-0 e ficou com o vice. Agora, com uma pré-temporada e tempo para se entrosar com os companheiros, a evolução do Kroos foi nítida. Ele conseguiu ser regular e titular absoluto, jogou 35 das 36 partidas do clube no ano e ficava cada vez mais consolidado como um dos melhores meias jovens do futebol mundial. E foi jogando esse futebol de alto nível que o Bayern de Munique o considerou pronto para voltar ao clube. Sendo assim, com a camisa do Leverkusen foram 48 jogos, 10 gols marcados e 13 assistências. Em 3 de março de 2010, o Toni Kroos fez sua estreia com a camisa da seleção alemã. Ele jogou 23 minutos de um amistoso contra a Argentina, no qual seu país saiu derrotado por 1-0. Só 3 meses depois, numa ascensão meteórica, o jogador já estava na África do Sul jogando sua primeira Copa do Mundo com apenas 20 anos. Ainda era reserva, mas já teve experiência de jogar um Mundial, no qual a Alemanha foi eliminada na semifinal pela Espanha e ficou pelo caminho na competição. Na disputa do terceiro lugar, vitória contra a seleção uruguaia para ficar com o bronze. A temporada de 2010 e 2011 marcou o retorno do meia ao Bayern de Munique. Agora com bagagem e sendo jogador de Copa do Mundo, a promessa passava a virar realidade. O Bayern venceu a Supercopa da Alemanha, derrotando o Schalke 04 por 2-0. Na Bundes, uma terceira colocação. Sendo bastante regular, o Kroos disputou 37 partidas, fez 2 gols e deu 8 assistências. Individualmente, a temporada de 2011-2012 do Toni Kroos foi absurda. Ele subiu de nível consideravelmente, já era o dono da meia cancha do Bayern. Coletivamente falando, porém, o time sofreu bastante por passar perto de ganhar todos os títulos e ficar em segundo lugar absolutamente em todos. O Bayern foi vice-campeão da Bundesliga, foi vice da Copa da Alemanha e por fim perdeu a Champions League em seu estádio para o Chelsea nos pênaltis.
Realmente essa temporada foi muito frustrante, ficou marcada na história do clube e também do Toni Kroos, que na temporada somou 51 partidas, fez 7 gols e distribuiu 19 assistências. Quando a temporada nos clubes chegou ao fim, o Kroos foi disputar a Eurocopa com a sua seleção. A Alemanha passou bem na primeira fase, com o craque entrando só nos minutos finais das partidas. O único jogo que ele foi titular e jogou os 90 minutos, inclusive, foi na semifinal contra a Itália, na qual os italianos venceram por 2-0 e tiraram a Alemanha da competição. A temporada de 2012-2013 pode ser considerada a da redenção do Bayern. O clube começou bem quando ganhou a Supercopa da Alemanha, batendo o Borussia Dortmund por 2-1. Na Copa da Alemanha, mais um troféu, além da ótima campanha no campeonato alemão que culminou na conquista. E o Bayern teve uma segunda chance de ser campeão europeu. O clube bateu Arsenal, Juventus e Barcelona para chegar na decisão contra o Dortmund em Wembley. E aí, o fantasma foi espantado com uma bela vitória por 2-1 e título da Champions League para conta. Nesse jogo da final, o meia, machucado, desfalcou o time e não pôde jogar. O Kroos alternou titularidade e espaço no time com o Schweinsteiger e o Luiz Gustavo, e ainda teve a temporada mais goleadora de sua carreira, foram 37 aparições, 9 gols e 8 assistências. Dentro da temporada 13-14, o Bayern de Munique disputou o Mundial de Clubes de 2013 como franco favorito e venceu. Venceu o Raja Casablanca na decisão por 2-0 e ficou com esse título. O clube ganhou também a Supercopa da UEFA, derrotando o Chelsea nos pênaltis. Essa temporada marcou o início da era Guardiola no clube alemão e o outro troféu foi o da Bundesliga. Mesmo sendo muito bem quisto pelo treinador, que queria a renovação do jogador, o clube não quis. Então o Kroos até chegou a negociar com o United, mas aí o Real Madrid foi mais rápido ao fechar com o atleta. E quando a temporada terminou, ele deixou o Bayern de Munique para jogar no Madrid a convite de Carlo Ancelotti. Sendo assim, pelo gigante da Baviera, ele disputou 205 partidas, fez 24 gols, deu 49 assistências e ganhou 12 títulos. Nessa transição de clubes, ainda houve a Copa do Mundo de 2014. A Alemanha, que tinha um elenco muito qualificado, pintava como uma das favoritas. Agora, titular absoluto pela primeira vez, uma grande competição internacional, já deu 2 assistências contra Portugal na estreia e formando um meio-campo com Khedira e Schweinsteiger, a Alemanha foi avançando as fases e na semifinal, no fatídico 7-1 contra a seleção brasileira, o Kroos marcou 2 gols e deu uma assistência na partida, foi um dos melhores em campo. Na final, ele permaneceu no gramado 120 minutos contra a Argentina, na vitória alemã por 1-0 que deu o título mundial ao Kroos e companhia. O meia entrou na seleção de 11 melhores daquela Copa, além de ter sido líder de assistências da competição, e ainda entrou no time ideal da UEFA e da FIFA, ou seja, vivia o ápice da sua carreira. Depois de ficar muito perto do United, o Real Madrid foi o destino do Toni Kroos. Contratado por apenas 25 milhões de euros, o jogador provou ao longo dos anos que esse foi um dos melhores negócios na relação custo-benefício já feito. Ele já estreou levantando taça da Supercopa da UEFA com triunfo diante do Sevilha. No mais, o Real foi vice da Supercopa Espanhola e do Campeonato Espanhol. Na Champions caiu na semifinal. Nesse primeiro ano em Madrid, foram 55 jogos de 57 possíveis, 2 gols e 14 assistências. Na temporada de 2015 e 2016, o Real Madrid acabou sendo vice-campeão nacional. E na Liga dos Campeões, triunfou. Comandando um trio de meias com Casemiro e Luka Modric, o Kroos era a peça fundamental na engrenagem madridista, numa fase simplesmente espetacular do clube. Nessa temporada, o time chegou na decisão para encarar o Atlético de Madrid. Depois do empate por 1-1, a decisão foi nos pênaltis e o Real levou a melhor por 5-3. A segunda orelhuda da carreira do alemão, que fechou mais uma grande temporada. E aí veio a Eurocopa de 2016, em que o Kroos jogou mais uma vez com o seu país. Agora com o status de campeã do mundo, a Alemanha foi para esse torneio sendo uma das cotadas a vencer. Mas outra favorita era justamente a França, dona da casa,
que derrotou a seleção do Kroos na semifinal pelo placar de 2-0 e avançou à decisão, enquanto a Alemanha lamentou essa eliminação. O meia entrou na seleção de 11 melhores daquele torneio e novamente fez parte do 11 ideal da FIFA e da UEFA, sendo presença constante entre os melhores do planeta. Dentro da temporada 16-17, o Real Madrid e Kroos já começaram vencendo a Supercopa da UEFA de 2016. Mais um troféu para a galeria do alemão foi o Mundial de Clubes desse ano, com vitória para cima do Kashima Antlers do Japão. No Campeonato Espanhol, o time voltou a ganhar um título que não vinha desde 2012. O Super Real Madrid foi para cima de mais uma Champions e mais uma vez foi derrotando 1-1 até enfrentar a Juventus e sua poderosa defesa, que havia sofrido só 3 gols em toda a competição. Na final, tomou 4. E o Madrid venceu mais um título europeu, fechando mais uma temporada incrível. O Kroos entrou no time ideal da FIFA pela terceira vez na carreira e disputou 48 jogos, onde fez 4 gols e deu 16 assistências. Cada vez mais consolidado como um dos melhores do mundo na sua posição, o Kroos era um jogador extremamente influente no jogo do Real Madrid. Sua precisão de passe era sempre muito alta e a regularidade também era uma das suas características. Raramente o Kroos jogava mal uma partida e ainda potencializava seus companheiros com muita dinâmica no meio-campo. Coletivamente falando, veio mais um título de Supercopa da UEFA e mais um título de Mundial de Clubes da FIFA, assim como da Supercopa da Espanha. Na Champions League, de maneira quase que inacreditável, o Real faturou mais uma. Dessa vez o adversário foi o Liverpool e já era o 4º título de liga do Kroos, um gigante dentro da competição no meio-campo histórico do Real Madrid, que entrou para a história como um dos melhores de todos os tempos. Em junho de 2018, a Alemanha foi à Rússia defender seu título mundial. Titular absoluto e um dos principais jogadores do time, o Kroos tinha a responsabilidade de ser o maestro alemão, porém a seleção jogou muito mal. Perdeu do México na estreia, até bateu a Suécia na segunda rodada com um belíssimo gol do Kroos de um craque chamado Toni Kroos. Mas na terceira rodada, um revés contra a Coreia do Sul fez com que a Alemanha voltasse para casa de maneira precoce e decepcionante. Após ganhar absolutamente tudo nos últimos anos, o Real passou por uma renovação na temporada de 2018 e 2019. Isso naturalmente prejudicou bastante o desempenho coletivo. A única taça no período foi do Mundial de Clubes. No mais, o time foi vice da Supercopa da UEFA e não jogou um futebol tão bom nas demais competições. Na temporada seguinte, o Toni Kroos, o regente do Madrid, manteve sua regularidade de sempre. O Real ganhou a Supercopa Espanhola de 2019, derrotando o Atlético de Madrid. Na semi, o Kroos marcou um belo gol olímpico, um gol antológico contra o Valência. E o clube também voltou a vencer o Campeonato Espanhol. Na Champions, o time não passou da barreira das oitavas de final pelo 2º ano seguido, e a vontade de ganhar a orelhuda crescia cada vez mais. Os números do alemão: 45 aparições, 6 gols, 9 assistências. Em 2020 e 2021, o Real Madrid ficou sem conquistas. O badalado clube merengue não ganhou nenhum título sequer, o que para os padrões do time era algo muito duro de se assimilar. Conseguiu chegar na semifinal da Champions e em La Liga foi vice, vendo o rival de Madrid vencer. O craque disputou na temporada 42 jogos, fez 3 gols e deu 12 assistências. Quando a temporada nos clubes terminou, veio mais uma edição de Euro. Em 2021, por conta da pandemia do coronavírus, que adiou a realização do torneio. Sem jogar um grande futebol, a seleção alemã até passou da primeira fase e caiu diante da Inglaterra nas oitavas de final. Após o torneio, com apenas 31 anos, o jogador anunciou sua aposentadoria do futebol internacional e manteve sua decisão até 2024, quando voltou atrás para jogar a Euro. Em 2021 e 2022, o Toni Kroos continuava com sua capacidade técnica indiscutível, porém, de maneira natural, com o passar do tempo, sua parte física caía. Então, passou a dividir espaço com jovens em plena ascensão, como Valverde e Camavinga, ou até mesmo revezando espaço com o também experiente Luka Modric. O Real venceu a Supercopa Espanhola e ganhou também La Liga.
Além das conquistas domésticas, o clube voltou a desempenhar um grande futebol e ganhou a Liga dos Campeões da UEFA de maneira heróica e histórica, conseguindo resultados inacreditáveis. E na decisão derrotou o mesmo Liverpool de 4 anos antes por 1-0 para conquistar sua 14ª Champions. O Kroos jogou nessa temporada 45 partidas, ele fez 3 gols e deu 3 assistências. Na temporada de 2022-2023, os minutos do Kroos em campo aumentaram e seu nível seguia o World Class. O Real já começou bem, vencendo a Supercopa da UEFA com vitória por 2-0 contra o Eintracht Frankfurt. Outra conquista foi a da Copa do Rei. O Madrid foi competitivo nos demais torneios. O alemão mostrou consistência, fechou essa temporada com 52 aparições de 59 possíveis, marcou 2 vezes e deu 6 assistências. E dentro da temporada de 2023-2024, o Real Madrid começou voando, vencendo a Supercopa Espanhola, eliminando o rival local e depois atropelando o Barcelona. O campeonato espanhol foi mais um título branco. Na Liga dos Campeões, mais uma vez o Kroos jogou o fino da bola. Na semifinal contra o Bayern, por exemplo, deu uma assistência magistral para o gol de Vinícius Júnior. Na decisão, também deu passe para gol e permaneceu em campo por 86 minutos. E só saiu de campo para ser ovacionado, naquela que foi sua última partida como profissional por clubes. Isso porque no decorrer da temporada, de forma até que surpreendente, o Kroos anunciou que iria encerrar sua carreira depois da Euro, mesmo em grande forma e com apenas 34 anos. E era realmente esse o intuito dele mesmo, de parar bem e não ser obrigado a parar por lesões ou algo do tipo. Com a camisa do Real Madrid, em 10 anos de clube, foram 465 partidas, 28 gols, 99 assistências distribuídas e 22 títulos conquistados. Atuando pelos clubes foram 718 jogos, 62 gols, 161 assistências e 34 títulos conquistados. Em março de 2024, Kroos voltou atrás na decisão da aposentadoria da seleção, porque, segundo ele, viu grandes possibilidades da Alemanha vencer a Euro. Então foi convocado para amistosos preparatórios para o torneio e foi se integrar ao time. Já dentro da competição, a Alemanha passou bem da fase de grupos, com boas atuações do time e também do Toni Kroos. Na fase de quartas de final, porém, a seleção caiu diante da Espanha por 2-1 na prorrogação e foi eliminada. Com isso, Toni Kroos encerrou sua carreira como futebolista. Com apenas 34 anos, ele então pendurou as suas chuteiras. Pela Alemanha foram 114 aparições, 17 gols, 21 assistências e um título, a gigantesca Copa do Mundo. Como você pode ver, o Toni Kroos foi um meio-campista simplesmente fantástico. Um cara muito acima da média, que teve uma carreira muito vitoriosa. Um jogador que fazia o difícil parecer fácil, fazia o simples com extrema elegância e colocou seu nome entre os maiores do futebol alemão. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!